tropical que deve atingir o centro-sul do país e já a partir também de amanhã. Então, eu falei véspera disso tudo e véspera também dessa possibilidade do ciclone. Os ventos, de acordo com a previsão, devem passar dos 80 quilômetros por hora. São Paulo, por exemplo, tem mais previsão de chuva para hoje. E também as questões do sul do país, principalmente, né, que deve ser o mais afetado. Então, a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo para o fim de semana no país, conversando agora com o nosso convidado, Alexandre Nascimento, diretor da Notos Meteorologia. Alexandre, mais uma vez juntos, hein, aqui na CNN Brasil, e bem-vindo. Neste fim de semana de possibilidade de ciclone, eu quero começar te perguntando sobre isso, por favor. Ciclone extratropical atingindo possivelmente quais locais do Brasil? Bom dia. Bom dia, Elisa. Muito bom dia a todos. Em cheio mesmo, não vai pegar nenhuma região, mas os seus efeitos serão sentidos neste final de semana, especialmente sobre os estados do sul, principalmente a partir de amanhã, né? E na segunda-feira também, né, parte do sudeste, especialmente o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Então, essas áreas estão sujeitas aí a rajadas de vento. Amanhã, oscilando entre 50 a 80 km por hora nos estados do sul. E na segunda-feira, essa possibilidade também nessa magnitude aqui, né, em parte do sudeste. Então, bastante atenção aí a essas condições do tempo nos próximos dias. Então, a gente está falando de uma adversidade em cima do oceano e que a rebarba disso deve causar alguns efeitos nos estados, é isso? Exatamente, Elisa. Veja bem, é bastante normal, né, esse tipo de formação, é bastante normal também esses efeitos. Normalmente, ele se forma no oceano. Lógico que assim, né, eventualmente ele passa um pouco mais próximo do continente, às vezes a formação dele acontece em cima do continente, e aí realmente a situação é catastrófica, né? Só para a gente ter uma ideia, aqueles eventos de maio de 2024, nós tivemos a formação de um sistema semelhante a esse, mas que aconteceu em cima do estado do Rio Grande do Sul. Dessa vez, né, até para tranquilizar o pessoal, lá, os gaúchos, né, eles se formam um pouco mais para o oceano. Isso não quer dizer que não vai ter ventania, que não vai ter chuva forte, nada disso, mas nada comparável àquela ocasião. Ufa, essa é a principal informação que você nos traz, Alexandre, porque tamanha tragédia, né? As pessoas ficam traumatizadas e com gatilho. Ouvem falar, puxa, ciclone extratropical, será que pode haver alguma coisa parecida? Observando o Brasilzão, então, esse ciclone pode causar efeitos, você disse, desculpa se eu perdi, a partir de segunda-feira em alguns locais e já amanhã em outros. Mas, por exemplo, mais para o sudeste, é um pouquinho mais ligado para segunda-feira? Exato, Elisa. Veja bem, esse ciclone ele está embebido em um grande sistema que é uma grande frente fria e que, de certa forma, vai influenciar grande parte do Brasil. Agora, com esses efeitos mais de vento forte, né, mais essas áreas aí mesmo que eu falei, né? O sul já a partir de amanhã, o sul também na segunda-feira e aí na segunda-feira atingindo também parte da região sudeste. Agora, esse sistema todo, né, a frente fria com o ciclone extratropical associado, ele vai fazer com que, né, esse conjunto, né, vai fazer com que as áreas de instabilidade voltem a ocupar a região central do Brasil. Então, o que, né, nas últimas meses, semanas, a gente conversou aqui bastante, né, que foi sobre ar seco em Brasília, em Mato Grosso, 40 e tantos graus, né, nos estados do centro-oeste. Com o deslocamento desse sistema, isso vai deixar de forma gradativa de ser notícia. E aí a notícia passa a ser a chuva para essas áreas. Nós temos aí uma grande quantidade de produtores agrícolas com os tratores aí em amplo aquecimento para semear aí a grande safra de verão. E isso depende muito dessa chuva e o grande gatilho vai ser exatamente o deslocamento, né, dessa frente fria com o ciclone. O ciclone nada mais é que um sistema de baixa pressão, né, que normalmente termina sendo o gatilho para uma grande mudança nas condições do tempo, e a mudança é exatamente essa. Né? Enquanto há semanas a gente falava de 40 graus com 10% de umidade, nas próximas semanas eu vou falar de chuva.
Alexandre, eu vou te perguntar uma coisa que tem uma obviedade, mas é porque é um comportamento, um comentário muito popular, papo de elevador, de quem diz assim, porque na minha época a galera é 50 a mais, né? Na minha época a temperatura era mais previsível. Nossa, lembra como fazia frio de verdade? Ou, era verão mesmo. Quando a gente observa a linha do tempo e coloca esse na minha época, né? 50 anos atrás, e chegando para agora, a gente vê de fato uma mudança dessa condição. E é isso que a gente continua acompanhando agora, e aí trazendo o exemplo, a cidade de São Paulo, onde nós estamos aqui. Eu não gosto de ficar citando só São Paulo, porque fica parecendo que, nossa, o São Paulo é o coração do planeta. Não é, gente, mas é que vou falar aqui da minha percepção como eu estou na cidade de São Paulo. No fim de semana passado, era um calor, assim, teve acho que o dia mais quente do ano. Aí no dia seguinte, máxima de 23, e no outro máxima de 18. Você fala assim, o que é isso? E olha que a gente está na primavera. Isso deve ser, então, pergunta bem óbvia, mais comum da gente acompanhar? Por que a gente não vê as coisas mais assim blocadas como eram antigamente? Elisa, olha só, esse ano realmente a gente está observando esses fortes contrastes, mas a gente está assim, mais para perto do antigamente do que, por exemplo, o ano passado. O ano passado, né, vamos continuar falando de São Paulo, né, afinal de contas estamos aqui, então a percepção é um pouco mais fácil para que todo mundo do Brasil entenda. Mas no ano passado a gente não teve inverno, né, então o inverno, o pessoal, né, tem um monte de segmento que precisa do inverno para ganhar dinheiro, né, tem 2 anos que eles não ganham dinheiro. Nós tivemos, por exemplo, temperaturas de 34, 35 graus em São Paulo durante os meses de inverno no ano passado e esse ano, né, nós tivemos um inverno bem frio. A primavera marca exatamente essa transição entre o frio e o calor. Então, é normal que a gente tenha esses fortíssimos contrastes. Então, né, ontem, por exemplo, a temperatura máxima na capital paulista foi de 19 graus, hoje pode chegar aí a uns 25, amanhã faz calor e aí no meio da semana que vem, né, depois de alguns dias quentes, volta a esfriar de novo. Então, esse vai e vem, ele vai ficar cada vez menos frequente à medida que a gente vai avançando na primavera, né, lá na frente mais com cara de verão, mas nesse comecinho ainda é normal a gente ter esses dias de inverno. A gente que vai sobrevivendo, hein? Sem saber se guarda o casaco, se mantém o casaco, se deixa o edredom no armário, se deixa o edredom pro lado de fora amontoado em cima da cama. Alexandre, obrigada demais, tá bom? Pela gentileza da entrevista. Alexandre Nascimento, diretor da Notus Meteorologia. Obrigada, bom dia. Você também, ótimo fim de semana a todos. Obrigada.